A gente vai para o assunto. Os Estados Unidos mandaram até o diretor da CIA ao Catar participar das negociações diretamente. Acredito na possibilidade de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. E um dos motivos para que isso tenha ganhado muito destaque na imprensa internacional é o fato de que tanto israelenses quanto o Hamas não têm traduzido em vazamentos para a imprensa o que eles estão falando. Das outras vezes não, todo mundo vazava, dessa vez ninguém vaza. Por isso que está se achando que é sério esse movimento em direção a um cessar-fogo. O último, para lembrar vocês, faz mais de um ano. Acompanhe. Em seu último comunicado, o Hamas demonstrou otimismo com a possibilidade do tratado. O grupo reconheceu que o acordo está próximo, mas que os israelenses precisam parar de impor novas condições. Entre o governo de Benjamin Netanyahu, a expectativa é de que a pausa no conflito ainda demore algumas semanas. Além das lideranças de Israel, também estão envolvidas nas negociações figuras do Hamas, Estados Unidos, Egito e Catar. As delegações estão em Doha, capital catarí. É o período mais intenso de conversas desde que o acordo quase foi fechado, em agosto. Os termos são basicamente os mesmos da proposta apresentada por Joe Biden no início deste ano e estariam divididos em 3 fases. A trégua incluiria a libertação dos reféns mantidos em Gaza desde os ataques de 7 de outubro, em troca de palestinos presos em Israel. As forças israelenses se manteriam em Gaza temporariamente quando o acordo começasse. A avaliação é de que o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah pressionou o Hamas a buscar uma paralisação temporária. A morte do principal líder do grupo, Yahya Sinwar, também pesaria nesta decisão. Enquanto isso, o exército de Israel segue atacando o norte de Gaza. Na mais recente ofensiva, pelo menos 38 pessoas foram mortas e outras 203 ficaram feridas. Um dos bombardeios atingiu uma casa próxima a um dos 3 hospitais operantes na região. Ao longo de um ano de conflito, as autoridades locais estimam que mais de 45 mil palestinos morreram e 107 mil sofreram ferimentos. Vitélio, começando por você, Luciana, é mais ou menos a mesma pergunta que eu tenho para você também, mas começa pelo Vitélio. O que é que nos ajuda a entender, Vitélio, esses sinais que são convergentes? Eles vêm lá das negociações no Golfo, eles vêm de Israel e da faixa de Gaza e de Washington, de que essa rodada de negociações, eventualmente, eu queria assinalar, sublinhar aqui a palavra eventualmente, leve a um cessar-fogo. William, a principal reivindicação de Israel é que durante o cessar-fogo, Israel continue mantendo o corredor Filadélfia, que é aquele corredor que divide a faixa de Gaza do Egito, e um corredor que as tropas, que as forças de defesa de Israel criaram, dividindo a faixa de Gaza, que é chamado corredor Netzarim. Em agosto, quando termos muito parecidos desse acordo foram debatidos, o Hamas negou que Israel pudesse fazer isso. Agora, veja só, é um cessar-fogo de 6 semanas, que é mais ou menos o tempo que vai levar para o Trump chegar ao poder. O Trump já disse que quando ele tomasse posse, ainda houvesse reféns com o Hamas, ele transformaria a vida do Hamas no inferno. E Israel fez um cessar-fogo semelhante com o Hezbollah, William, justamente para 7 dias depois da posse do Trump, ou seja, esgota em 27 de janeiro, e isso daria tempo ao governo dos Estados Unidos ser trocado, se movimentar, e ao mesmo tempo o Hamas, que passa por uma insatisfação grande na faixa de Gaza, conseguiria negociar uma parte dos reféns, porque não serão todos, são as mulheres, os idosos, pessoas mais vulneráveis, os homens, os soldados seriam para uma segunda fase depois da retirada total de Israel. Então, do ponto de vista de Israel, William, é ganhar tempo e conseguir uma retirada maior de reféns, porque foi nesses acordos, no acordo do ano passado, que Israel conseguiu o maior número e não nas ofensivas militares, William. Luciana, o que nos ajuda a entender esses sinais que parecem convergir na direção... Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Vamos deixar isso claro para a nossa audiência. Isso pode mudar em 2 minutos e tudo que a gente está falando aqui não vale mais nada amanhã. Mas neste momento parece convergir para um cessar-fogo. Exatamente, William. Adicionando às considerações do professor Vitélio, eu colocaria que alguns movimentos estratégicos na guerra em si
internamente dentro do próprio Hamas, como muito bem foi colocado a morte de Silmar pela reportagem, e até mesmo questões internas dentro de Israel estão favorecendo esse movimento. Então, a gente tem um Hamas extremamente enfraquecido, sem muita capacidade operacional no atual momento. O próprio Exército de Israel, as IDF, dizem que não tem muito mais o que fazer, né, dentro de Gaza. Houve também o descolamento, né, da relação entre o Hezbollah e o próprio Hamas, como foi muito bem colocado aqui, o cessar-fogo que foi feito para a presença no sul do Líbano, né, e a cessação um pouco temporária, né, das hostilidades, mostra que o Hezbollah ele optou por se descolar do Hamas, mas eu também adicionaria um outro fator que considero também bastante relevante, que é uma questão de cunho interno de Israel, que é o seguinte, a entrada do partido Nova Esperança, do Gideon Saar, na coalizão. Porque, antigamente, os líderes como Bezalel Smotrich, né, que é o ministro das Finanças, o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, eles eram muito reticentes a esse acordo. Inclusive, o próprio Smotrich, ele deu uma entrevista em uma rádio Aredi, afirmando que ele seria contra esse acordo, mas, atualmente, ele não verbalizou que sairia da coalizão, justamente por causa da entrada de Nova Esperança, que deu essa, digamos, oportunidade, né, e um pouco maior de folga para todo esse tipo de movimento. Agora, claro, como você muito bem colocou, tudo pode mudar em pouco tempo, né, porque alguns pontos extremamente relevantes ainda não foram fechados, como, por exemplo, o número de reféns que vai ser libertado, os corpos, a inteligência israelense afirma que existem em torno de 62 reféns ainda vivos, quais palestinos serão libertados, como é que vai ficar o retorno do povo de Gaza para o norte, já que, inclusive, há bases militares bem instaladas de Israel naquela localidade, e também a questão do corredor Netzarim, também Filadélfia, que o professor Vitélio acabou de mencionar. Vitélio, a gente pode, como parte da imprensa internacional comenta, considerar isso uma quase rendição do Hamas? William, é uma situação extremamente grave a do Hamas, né? Ele perdeu não só o Fuad Shukr, mas também o Ismail Haniyeh, que morava no Catar. Israel realmente decapitou a liderança terrorista do Hamas e também do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, por exemplo, que era líder do Hezbollah desde 92. Toda a questão o Hamas conseguiu admiradores internacionais, né? Nós vemos sinagogas de Israel com vigilância máxima na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então, o grupo em si, a força militar do Hamas está muito enfraquecida, mas a ideia do terrorismo, o ódio que o terrorismo propaga, ele continua se espalhando pelo mundo. Nesse sentido, o Hamas teve sim uma vitória em propagar a sua ideia terrorista, mas em termos militares vem sendo massacrado, apesar do grande número de civis mortos em Gaza, William, que, segundo o Ministério da Saúde, que é controlado pelo Hamas, hoje chega a 45 mil pessoas, William. Eu vou para uma pergunta que ela é especulativa, Luciana, me desculpe, mas não tem como ser diferente. Supondo, como estamos fazendo aqui na nossa conversa nesse momento, que esse cessar-fogo se realize, se consolide dentro das circunstâncias que vocês já colocaram, o prazo vai mais ou menos até a posse de Trump, os termos estão mais ou menos estabelecidos, há uma troca de reféns e cadáveres de reféns que morreram lá durante o cativeiro por prisioneiros palestinos em territórios controlados por Israel, que a gente não sabe ainda exatamente que nomes serão, isso acaba até às vezes alterando a conta toda. Mas supondo que isso progrida, o que vem estrategicamente depois para Israel? Grande dúvida, Vac, inclusive um dos grandes debates que existe em Israel hoje, porque a grande questão é como é que vai ficar o gerenciamento da faixa de Gaza com toda aquela devastação, né? Lembrando que 85% das residências de Gaza estão destruídas, então a população simplesmente não tem para onde voltar. Né? Então, o Israel Katz, que é o atual ministro da Defesa, ele afirmou que o que ele vislumbra para o futuro, isso pode ser até mesmo impeditivo, né, de chegar a algum acordo com o Hamas, é que Israel vai ter total liberdade de ação
na região, principalmente em questões de segurança, da mesma forma que acontece lá na Cisjordânia, que termina gerando, inclusive, muitos embates, né, e dificuldades. Em junho desse ano, eu tive a oportunidade, né, de visitar Israel, conversar com algumas pessoas e também estar na Cisjordânia. E na própria Cisjordânia a situação estava muito ruim, justamente por causa dessa ocupação militar israelense, que termina gerando, né, muitos atritos frequentes e constantes, né, principalmente nas áreas C e B. Então, a grande dúvida, a grande questão que precisa ser equacionada pelo setor político israelense é como vai ficar o pós-guerra, né? Quem vai ficar exatamente com o gerenciamento daquela localidade. O presidente Mahmoud Abbas ele foi, inclusive, convocado, né, para essas negociações, né, e vislumbra-se um governo da Autoridade Nacional Palestina, mas, ao mesmo tempo, não está claro como é que isso vai se dar. Então, a gente precisa aguardar realmente os acordos para que eles sejam formulados e a gente vê qual vão ser justamente os meandros desse processo. É extraordinariamente complexo o ponto no qual nós estamos entrando agora, Vitélio. E aí, como sempre, infelizmente, a gente cai nos assuntos complexos quando o nosso tempo, nós estamos numa grade de televisão, não é de internet, é muito exíguo. Você me perdoe por uma pergunta dessa abrangência e pedir que você, ao mesmo tempo, seja muito breve. Mas, com a situação na Síria e o que a gente pode considerar feitos militares israelenses contra até aqui seus principais adversários, a tentação na posse do Trump é muito grande para que Israel redesenhe o mapa exatamente do lugar ao qual o Luciano acabou de se referir, de onde ele veio de uma visita recente, os territórios ocupados na Cisjordânia. Olha, é verdade. Eu não consigo ver o fim dessa guerra sem Israel manter a ocupação no corredor Filadélfia, por onde Israel afirma que entram as armas na faixa de Gaza. Agora, com a queda do Bashar al-Assad, Israel ampliou as ocupações nas colinas de Golã, tomou o Monte Hermon, que é o maior monte da região. As forças que dominam a Síria hoje, do HTS, dizem que Israel está a 25 quilômetros de Damasco, sendo que a distância das colinas de Golã até Damasco é de 60 quilômetros, ou seja, é uma ocupação alegadamente muito grande. Existe ainda a questão do sul do Líbano, que nós não sabemos como vai ficar depois da posse do Trump, se o Hezbollah começar novamente a fazer movimentações militares. Veja que ontem Israel bombardeou um veículo militar alegadamente do Hezbollah que carregaria armas. Então, o cessar-fogo também é relativo no Líbano. E existe, para finalizar, William, o Irã, que a Agência Internacional de Energia Atômica diz que já tem urânio enriquecido o suficiente para fazer 4 bombas atômicas e que o Trump, nós sabemos, será muito severo com esse país. Então, Israel não vai permitir que o Irã tenha um arsenal nuclear e esse parece ser o próximo passo estratégico de Israel, conforme afirmado pelo próprio Netanyahu quando firmou um cessar-fogo com o Hezbollah, William.